Às vezes, um simples gesto pode mudar completamente o rumo da nossa vida. João, um jovem humilde de 17 anos, nunca imaginou que uma viagem que ganhou de presente o levaria a uma reviravolta que transformaria seu destino para sempre. Em um avião lotado, ele tomou uma decisão que parecia pequena, mas que chamou a atenção da pessoa mais importante daquele voo. 5 minutos depois, um bilhete inesperado mudou tudo. Agora, prepare-se para conhecer uma história emocionante de generosidade, surpresa e uma recompensa que ninguém poderia prever. João cresceu em um bairro simples da periferia. Desde pequeno, aprendeu a valorizar cada pequena conquista. Criado por sua mãe e avó, ele sempre ouviu histórias de como o estudo era a única chance de mudar de vida. Na escola, João era um aluno dedicado, gostava de aprender, sonhava alto, mas sabia que as dificuldades financeiras da família tornavam qualquer plano para o futuro um desafio. Faculdade, apenas um sonho distante, até que um dia algo incrível aconteceu. Uma rádio da cidade estava promovendo um sorteio para premiar um jovem estudante com uma viagem de avião para qualquer destino nacional. Era uma ação patrocinada por uma grande companhia aérea que queria dar essa experiência a alguém que nunca tinha viajado antes. Quando João ouviu a notícia, ele mal acreditou. Sem grandes expectativas, preencheu o formulário e enviou. Afinal, o que ele tinha a perder? Dias depois, enquanto ajudava sua mãe a organizar as contas do mês, o telefone tocou. João Rodrigues. A voz animada do outro lado da linha perguntou. Sim, sou eu. Parabéns. Você foi o grande vencedor do nosso sorteio. Você ganhou uma viagem com tudo pago para o destino que quiser. O coração de João disparou. Ele mal conseguiu responder. Seu sonho estava prestes a se tornar realidade. Pela primeira vez, iria voar. E melhor ainda, em primeira classe. A família ficou emocionada. Sua mãe chorou de alegria. A avó, que sempre dizia que ele tinha um coração bom e que a vida retribui as boas ações, sorriu orgulhosa. No dia da viagem, João acordou cedo, vestiu sua melhor roupa, uma camisa simples e jeans, e partiu rumo ao aeroporto. Seu coração batia forte. Ele não sabia o que esperar, mas tinha certeza de que aquele dia seria inesquecível. Ele só não imaginava o quão inesquecível seria. O aeroporto era um mundo totalmente novo para João. Ele nunca tinha pisado em um lugar tão grande e movimentado. Pessoas apressadas passavam de um lado para o outro carregando malas luxuosas e vestindo roupas caras. Ele se sentia um pouco deslocado, mas não deixaria isso estragar sua experiência. Com o bilhete em mãos, ele seguiu as instruções até o balcão de check-in. Quando entregou sua passagem, a atendente sorriu gentilmente. Primeira vez viajando, jovem? Sim, respondeu meio tímido. Então você vai adorar. Primeira classe é uma experiência incrível, disse ela, carimbando o bilhete e desejando um ótimo voo. João seguiu para o portão de embarque, ainda sem acreditar que estava prestes a viver aquele momento. Quando chamaram os passageiros da primeira classe, ele caminhou confiante, tentando não parecer tão nervoso. Ao entrar no avião, ele ficou impressionado. Os assentos eram largos e revestidos de couro, bem diferentes dos ônibus apertados que ele estava acostumado a pegar todos os dias para ir à escola. Havia telas individuais, travesseiros macios e um menu especial com opções que ele nem sabia pronunciar direito. Ele se sentou e olhou ao redor. As pessoas na primeira classe pareciam acostumadas com aquele luxo. Algumas estavam concentradas em seus notebooks, outras pediam bebidas sofisticadas aos comissários de bordo. É assim que os ricos viajam, pensou João, tentando não parecer tão impressionado. Poucos minutos depois, um comissário de bordo se aproximou com um sorriso educado. Senhor João, gostaria de algo para beber antes da decolagem? Temos suco natural, refrigerantes, café e chá. Um suco, por favor.
respondeu ele, sentindo-se um pouco mais confiante. Enquanto esperava a decolagem, João fechou os olhos por um momento. Ele queria aproveitar cada segundo daquela experiência, mas foi então que algo chamou sua atenção. Lá na frente, na entrada da classe econômica, uma senhora idosa tentava se ajeitar em um assento visivelmente apertado. Seu rosto demonstrava desconforto e seus movimentos eram lentos, como se estivesse sentindo dor. João sentiu um aperto no peito. Ele se lembrou imediatamente de sua avó, que sempre lhe ensinou a ser gentil e pensar nos outros. Naquele instante, ele tomou uma decisão, uma escolha que parecia simples, mas que mudaria sua vida para sempre. João não conseguia tirar os olhos daquela senhora. Ela tentava, sem sucesso, encontrar uma posição confortável no pequeno assento da classe econômica. Seu rosto mostrava cansaço e desconforto, e a cada movimento que fazia, parecia sentir dores. O jovem olhou para o assento espaçoso onde estava. Era incrível estar ali, um luxo que ele jamais imaginou experimentar. Mas, naquele momento, aquilo perdeu o valor. Ele se lembrou de sua avó, do jeito que ela sempre falava, que gentileza e respeito pelos mais velhos eram marcas de um verdadeiro homem. Respirando fundo, João tomou sua decisão. Ele se levantou e caminhou calmamente até onde a senhora estava. Alguns passageiros da primeira classe notaram seu movimento e o acompanharam com olhares curiosos. "Com licença, senhora. A senhora parece desconfortável. Está tudo bem?" perguntou ele educadamente. A idosa levantou os olhos com surpresa. "Ah, meu filho, estou bem, só que essa viagem será longa e esses assentos não ajudam muito. Meus joelhos doem bastante." João sorriu e apontou para a frente do avião. "Eu estou na primeira classe. O assento é bem mais confortável. Se a senhora quiser, pode ficar com o meu lugar." O silêncio tomou conta dos passageiros ao redor. Algumas pessoas arregalaram os olhos, surpresas com a atitude do jovem. Um homem de terno, sentado algumas fileiras atrás, olhou para João com atenção. A idosa ficou chocada. "Meu filho, eu não posso aceitar. Aquilo é um presente para você. Não quero que perca essa oportunidade. A senhora merece muito mais do que eu. Eu sou jovem, consigo viajar aqui sem problemas. Mas a senhora precisa de conforto. Por favor, aceite." A emoção tomou conta da idosa. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Você me lembra muito o meu neto, um rapaz de coração bom." Ela segurou a mão de João e sorriu, aceitando-o de gesto. Com a ajuda de um comissário, a senhora foi levada até a primeira classe e acomodada no assento que antes era de João. Do fundo do avião, João observou e sentiu algo inexplicável. Uma leveza, um calor no peito, uma sensação de que tinha feito a coisa certa. Mal sabia ele que 5 minutos depois, aquele simples ato mudaria sua vida para sempre. Assim que a senhora foi acomodada na primeira classe, o burburinho entre os passageiros começou. Alguns olhavam para João com admiração. Outros apenas voltaram às suas atividades, sem dar muita importância ao que acabara de acontecer. Uma mulher, sentada perto dele na classe econômica, inclinou-se e disse em voz baixa: "Isso que você fez foi lindo, garoto. Não é todo dia que se vê esse tipo de bondade." João sorriu sem jeito. Ele não esperava reconhecimento. Para ele, simplesmente tinha feito o certo. Enquanto isso, na primeira classe, a idosa não conseguia conter a emoção. Com um conforto que não esperava ter naquela viagem, ela olhava ao redor e percebia que aquele momento só foi possível porque um jovem abriu mão de seu próprio privilégio. Uma comissária de bordo se aproximou dela com um olhar gentil. "Tudo bem, senhora? Posso lhe oferecer algo para se sentir mais confortável?" A idosa respirou fundo e sorriu. "Minha filha, tudo o que eu preciso já aconteceu. Esse jovem, ele tem um coração puro. Eu queria poder agradecer a ele de um jeito especial." A comissária sorriu e assentiu.
A senhora terá essa chance. Eu também fiquei tocada com o que ele fez, mas posso te garantir, ele não passou despercebido. No fundo do avião, João encostou-se em seu assento, sem perceber os olhares que discretamente pousavam sobre ele. Mas alguém muito especial viu tudo, e, poucos minutos depois, um bilhete misterioso mudaria sua vida para sempre. O avião já estava no ar há alguns minutos. João olhava pela pequena janela ao seu lado, ainda absorvendo tudo. O que estava acontecendo? Ele nunca havia voado antes, e mesmo sentado na classe econômica, aquela experiência era mágica para ele. Ele não se arrependia nem por um segundo de ter cedido seu assento à senhora. Pelo contrário, sentia-se leve, como se tivesse feito algo realmente importante. Foi então que uma das comissárias de bordo se aproximou. "João Rodrigues?" perguntou sorrindo. Ele ficou surpreso. "Sim, sou eu." Ela segurava um pequeno envelope branco. "Este bilhete é para você." João franziu a testa confuso. Ele pegou o envelope e abriu lentamente. Dentro havia um pequeno bilhete escrito à mão, com uma caligrafia elegante. "Quando o voo pousar, quero falar com você pessoalmente." Assinado Eduardo Vasconcelos, presidente da companhia aérea. Seu coração disparou. O presidente da companhia aérea. João releu o bilhete várias vezes, tentando entender o que aquilo significava. Por que um homem tão importante queria falar com ele? Ele sentiu um frio na barriga. Olhou ao redor, tentando encontrar alguém que parecesse importante, mas ninguém parecia prestar atenção nele. A comissária de bordo continuava parada, ao seu lado, observando sua reação. "Está tudo bem?" perguntou com um sorriso discreto. "Sim, só não esperava isso", respondeu João, ainda processando a situação. A comissária assentiu. "Ele pediu para que você o encontre assim que desembarcar. Boa viagem, João." Ela se afastou, deixando João sozinho com seus pensamentos. Ele segurou o bilhete com força. Seu coração batia acelerado. Ele sabia que, de alguma forma, aquela conversa mudaria sua vida. As horas seguintes pareciam intermináveis. João mal conseguiu relaxar durante o voo. Sua mente girava em torno do bilhete misterioso. O que o presidente da companhia aérea poderia querer com ele? Quando o avião finalmente pousou, ele sentiu seu coração acelerar. Todos os passageiros começaram a desembarcar, e João seguiu o fluxo, segurando sua mochila com força. No momento em que cruzou a porta de saída do avião e entrou no terminal, um funcionário uniformizado o aguardava com um sorriso educado. "João Rodrigues?" perguntou ele. "Sim, sou eu. Por favor, me acompanhe. O senhor Eduardo Vasconcelos está esperando por você." João sentiu um frio na barriga, mas seguiu o homem pelo aeroporto. Eles passaram por corredores movimentados até chegarem a uma sala reservada, onde um homem alto, de terno bem alinhado e olhar firme, o esperava. O empresário sorriu ao vê-lo entrar. "João, que bom que veio." O jovem apertou a mão do homem um pouco nervoso. "Senhor, eu não entendi muito bem por que o senhor queria me ver." Eduardo Vasconcelos observou João por alguns instantes antes de falar. "Eu estava no seu voo. Vi tudo. O que aconteceu? Vi você cedendo seu assento para aquela senhora sem hesitar, e aquilo me fez pensar." João engoliu seco, sem saber o que responder. "Jovens como você são raros hoje em dia. O mundo precisa de mais pessoas como você. E eu fiquei me perguntando, será que você tem noção do impacto do que fez?" João coçou a nuca sem jeito. "Eu só fiz o que achei certo, senhor. Minha avó sempre me ensinou que devemos respeitar os mais velhos. Eu não me sentiria bem sabendo que estava confortável enquanto aquela senhora sofria." Eduardo sorriu, satisfeito com a resposta. "E você tem sonhos, João? Alguma vez já pensou no seu futuro? O que gostaria de fazer da vida?" A pergunta pegou João de surpresa. Ele abaixou o olhar por um momento. "Sim, senhor. Meu maior sonho é entrar na faculdade. Quero estudar e ter uma carreira, mas minha família, nós não temos condições.
Eu até tento imaginar como seria, mas parece um sonho distante. Eduardo ficou em silêncio por um instante, depois sorriu e colocou a mão no bolso do paletó. Então, talvez eu possa te ajudar com isso. Ele tirou um envelope e o entregou a João. O jovem abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia um documento com palavras que ele demorou um momento para assimilar. Seu coração parou por um segundo quando ele entendeu. Era uma bolsa de estudos integral. João olhou para o empresário completamente atordoado. O senhor está me dando uma bolsa de estudos? Não só isso, João. Estou te dando a chance de mudar de vida, de construir o futuro que você merece. Você é um jovem incrível e tem um coração bom. E eu acredito que pessoas como você devem ter oportunidades. As lágrimas encheram os olhos de João. Senhor, eu não sei como agradecer. Isso é inacreditável. Eduardo sorriu e colocou a mão no ombro do jovem. Apenas prometa que continuará sendo essa pessoa incrível. Mas ainda tem mais uma coisa. João franziu a testa, confuso. Eduardo tirou um segundo envelope e entregou a ele. Como você abriu mão de sua viagem na primeira classe por outra pessoa, quero que tenha uma nova experiência. Aqui está um presente. Uma viagem de primeira classe para qualquer lugar do mundo para você e toda a sua família, com tudo pago. João ficou sem palavras. As lágrimas agora escorriam pelo seu rosto. Ele nunca imaginou que um simples gesto de bondade poderia mudar sua vida de forma tão grandiosa. João olhava para os documentos em suas mãos sem acreditar no que estava acontecendo. Em questão de horas, sua vida havia mudado completamente. Ele começou o dia apenas com a expectativa de sua primeira viagem de avião. Agora, segurava uma bolsa de estudos integral e uma viagem com tudo pago para sua família. Eduardo Vasconcelos sorriu ao ver a expressão de choque no rosto do jovem. Eu sei que tudo isso deve estar parecendo um sonho, João. Mas acredite, você merece. João balançou a cabeça tentando organizar os pensamentos. Senhor, eu nem sei o que dizer. Isso é inacreditável. Minha mãe, minha avó, elas vão chorar quando souberem. Nós nunca imaginamos algo assim. O empresário assentiu, satisfeito. O mundo precisa de mais pessoas como você, João. Pessoas que, mesmo sem ter muito, são capazes de pensar nos outros antes de si mesmas. Sua generosidade me tocou profundamente. Essa bolsa de estudos é apenas um impulso para você alcançar o que quiser. Você tem um futuro brilhante pela frente. João respirou fundo, sentindo a emoção tomar conta de si. Eu prometo que vou honrar essa oportunidade. Vou estudar com tudo que eu tenho, me dedicar ao máximo. Eduardo sorriu. É tudo o que eu espero. Agora vá para casa e conte essa notícia à sua família. Tenho certeza de que vai ser um dos dias mais felizes da vida deles. João se despediu com um aperto de mão firme e, ao sair da sala, sentiu o peito explodir de felicidade. Ele segurava seu maior sonho nas mãos. E tudo isso porque um simples ato de bondade mudou sua vida para sempre. João saiu do aeroporto com os olhos brilhando. O ar parecia mais leve, como se um novo mundo estivesse se abrindo diante dele. No caminho de volta para casa, sua mente girava em torno de tudo o que havia acontecido. Ele lembrava do momento em que decidiu ceder seu assento sem esperar nada em troca. Apenas fez o que sentia ser certo. Agora, ele não apenas tinha a chance de estudar e mudar de vida, mas também poderia dar à sua família a experiência de viajar pela primeira vez em grande estilo. Quando chegou em casa, sua mãe e sua avó estavam esperando ansiosas para ouvir sobre a viagem. Então, meu filho, como foi? Perguntou sua mãe, sorrindo. João respirou fundo, segurou os documentos nas mãos e disse com lágrimas nos olhos: Mãe, eu ganhei uma bolsa de estudos. Vou para a faculdade. O grito de felicidade ecoou pela casa. Sua mãe o abraçou forte, chorando de emoção. Sua avó, com os olhos marejados,
Segurou suas mãos e disse: Eu sempre soube que Deus tem grandes planos para você, meu neto. O bem que você faz sempre volta para você. E João entendeu, naquele momento, que sua avó sempre esteve certa. A história de João nos ensina que gentileza gera oportunidades, mesmo quando menos esperamos. Um simples ato de bondade pode transformar uma vida inteira. Agora, eu pergunto a você: você já testemunhou ou viveu algo parecido? Acredita que o bem sempre volta? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. Até a próxima.